Olá! Durante o inverno, algumas regiões do país, inclusive a Sudeste, registram menos chuvas significativas. Isso se deve à persistência de massas de ar seco que causam baixa umidade relativa do ar. Essa situação favorece as queimadas e os incêndios florestais. Na saúde, a atenção se deve à propagação das doenças respiratórias. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Graziela Rioga, que é pneumologista. Doutora, te agradeço por aceitar o nosso convite e já te peço para nos explicar quais doenças respiratórias merecem atenção nesse período seco. O Sudeste realmente o tempo é mais seco. No Brasil o inverno é mais seco. Então isso favorece uma propagação de vírus no ambiente. E além disso, como o tempo está muito frio, a gente costuma ficar em lugares mais fechados, o que diminui a circulação de ar daqueles ambientes. Então, isso predispõe a infecções respiratórias, principalmente dessa região, e as infecções respiratórias que a gente considera as mais graves, que são as doenças respiratórias intrapulmonares. Aqui, na parte de cima, a gente tem as rinites, que são as inflamações aqui dessa região do nariz, principalmente. E junto com as rinites vem sempre uma sinusite. E existe uma dúvida muito importante das pessoas, qual é a relação entre sinusite e rinite? São praticamente irmãs gêmeas, só que elas, de vez em quando, elas estão de mãos dadas e às vezes não. O nariz, ele se propaga aqui para dentro, fazendo o ar circular nessa região. E essa região onde o ar circula aqui, a gente chama de sino. A pele do nariz e a pele dos sinos pode inflamar e propiciar infecções respiratórias mais graves, além da inflamação. Quando o nariz só inflama, a gente chama de rinite. Quando a gente tem uma inflamação dessa região aqui dentro, a gente chama de rinocinusite. A diferença entre essas duas é meio complicadinha, por isso que é sempre importante, quando você tiver sintomas respiratórios e dúvidas, procurar um pronto atendimento ou um pneumologista ou médico seu de confiança. Além da parte superior, sempre tem a garganta, que chama atenção, ouvido, porque está tudo conectado, então muitas vezes aqui está inflamado, vem para cá. Ou a garganta tem muita faringite, faringoamidalite, que o povo morre de medo de bezetacil, mas é um excelente antibiótico em alguns casos. E a bronquite, que pode ser causada por diversas doenças, uma delas a asma. E o que mais tem perigo, principalmente para os idosos e para as crianças muito pequenininhas, são as pneumonias. E, doutora, as queimadas e os incêndios florestais, como eu disse, né, eles também aumentam nesse período, eles também trazem riscos para a nossa saúde, né? Trazem, principalmente para quem já tem predisposição, ou seja, para aquelas pessoas que já têm rinite de repetição, que já têm asma, que já têm doença respiratória, DPOC, que é uma doença provocada por tabagismo, fogão a lenha, que aqui na nossa região é muito prevalente. A região, tanto do nariz e dos sinos e dos pulmões dessas pessoas, principalmente, ela fica mais fragilizada. O tempo seco, as queimadas, de festa junina também tem muita gente começa a ter crise depois de festa junina. O vento seco propaga muita partícula que irrita essa região. Então o organismo acaba tentando combater essa irritação, produzindo uma inflamação que o organismo não consegue controlar. E aí é nesse ponto que vem as pioras respiratórias. Os vírus vêm como oportunistas e depois dos vírus vêm as bactérias. Então é sempre um alerta. Infelizmente, nessa época do ano a gente tem mesmo essa disseminação. E quais essas doenças, elas afetam mais pessoas em qual faixa etária, doutora? Isso é muito importante saber, porque as pessoas acreditam que são só os idosos que podem ter esse tipo de doenças ou só as crianças menores, mas não. Essas faixas etárias são realmente as mais afetadas, mas qualquer adulto, por mais que ele seja sadio, tenha uma vida sadia, pode ter uma doença respiratória nessa época do ano com uma proporção maior. E quando as pessoas afetadas pelas doenças respiratórias devem procurar atendimento médico? Uma coisa que eu sempre falo assim, se você tem dúvida do que você está sentindo, por favor, procure uma informação importante, uma informação de uma fonte adequada. Então, isso é um profissional de saúde mesmo que vai te orientar. Então, assim, uma tosse que não melhora com 5, 6 dias de evolução, febre, mesmo que seja 1 ou 2 vezes com sintoma respiratório associado. Quando eu falo sintoma respiratório, eu estou falando de espirro, nariz entupido, dificuldade para respirar, chieira no peito. Às vezes tem muita gente que reclama que o peito está disparando. Acordei à noite com o peito disparado, achei que era ansiedade. Isso é muito comum você interpretar como se fosse uma crise de ansiedade, e muitas vezes não é. Às vezes é uma crise de doença respiratória que está vindo por aí. A tosse e a falta de ar são os que a gente mais ouve falar, mas esses outros são
sensação de aperto no peito, dor no peito esporádica, assim, a palpitação, uma febrinha. Outra coisa que também pode acontecer, que a gente às vezes nem leva muito em consideração, são calafrios. Calafrio e febre, eles falam pra gente da área médica mais ou menos a mesma coisa. Olha, seu corpo precisa de ajuda, tem alguma coisa alterada. Nesse contexto, eu acho muito importante levar. Agora, nas faixas etárias que a gente falou, idosos e crianças mais novas, às vezes esses sintomas são muito sutis e às vezes demoram muito para aparecer. Nessas faixas etárias, o sintoma mais comum é parar de comer. Ai, não está com fome, ai, comeu só um pouquinho, o bebê parou de mamar, ficou mais prostradinho, não quer brincar, ou a pessoa mais idosa não quer sair para tomar o sol igual ela toma todo dia. Isso é um alerta para você levar, sim, a um pronto atendimento. E, doutora Graziela, você falou aí da pneumonia, né, que aumenta também a incidência da doença nesse período. Queria que você falasse de uma específica pneumonia silenciosa. Isso é porque a gente tem aquela... É uma expressão que eles falam, porque a gente tem aquela aura de acreditar que toda pneumonia tem que ter febre, tosse e falta de ar. E não é assim. Às vezes a pneumonia pode ter isso, mas uma pneumonia pode começar com exatamente isso que a gente falou agora. Uma dificuldade de alimentação, eu não quero mais comer, eu estou mais prostrado, estou mais na cama, fico cansado quando vou no banheiro, principalmente crianças e idosos. Então a pneumonia silenciosa é aquela em que o paciente tem uma doença pulmonar que está machucando o pulmão dele, mas ele não tem os sintomas pulmonares que a gente espera, que seriam tosse, sensação de falta de ar ou até cansaço mesmo. Não, são os outros sintomas. Isso que é mais perigoso. Por isso que nessas faixas etárias, principalmente, qualquer mudança no comportamento, na alimentação, está mais cansado para alguma coisa que ele faz normalmente, isso é um alerta para as pessoas, principalmente para os cuidadores, para os pais, de que aquela pessoa precisa ser avaliada com mais minúcia, com mais detalhismo. E no dia a dia, doutora Graziela, o que a gente pode fazer para evitar aí as doenças respiratórias? Isso é super importante, uma pergunta que às vezes a gente fala só das doenças e depois a gente... E aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa é tentar abrir o máximo possível de portas, janelas durante o período do dia, porque principalmente na parte da manhã. Eu sei que é frio, mas é muito importante para não deixar os vírus ficarem acumulando naquela região. Isso é uma das coisas. A outra coisa, até me perguntaram outro dia no Instagram, doutora, se eu posso tomar uma vitamina C todo dia para aumentar a minha imunidade? A imunidade, ela não é uma coisa que vai melhorar de um dia para o outro. A imunidade é um cofre. Todo dia você põe um pouquinho ali naquele cofre para ficar cada vez mais rico. E aqui a gente está falando de uma hidratação adequada. No tempo seco, no inverno, a gente tem a sensação que não precisa beber água, mas pelo contrário, a desidratação é uma fonte de piora da nutrição, piora da imunidade, predispõe a você ter mais doenças respiratórias. Uma alimentação equilibrada. Nessa época do ano a gente começa a comer coisa muito calórica, principalmente no fim do dia. Isso pode diminuir o funcionamento do intestino e do estômago, retardam na verdade. Eles acabam ficando mais preguiçosos. E aí coisas que você devia fazer para se movimentar mais, você não faz mais, você já fica mais na cama, que também predispõe a sua imunidade a ficar mais baixa. Um sono adequado. Sono é tão importante quanto comer e respirar. E muita gente não considera isso não, eu durmo 3 horas por dia e estou bem. Não tá. A gente sabe que não tá. Já tem estudos mais do que comprovando que é 7 ou 8 horas de sono, sim, para o cérebro descansar. Então, um horário para dormir, horário para levantar. Em relação às telas para as crianças, bota os meninos para correr. Além da saúde mental, você também está desenvolvendo condicionamento físico. Isso também é imunidade. Então não é só tomar uma cápsula de vitamina. Isso a gente já sabe que não existe. Se você não fizer um trabalho em conjunto com tudo, não adianta. E além disso tudo, o governo também oferece as vacinações. E aí aqui eu quero ponderar muito. Vacinação contra a influenza, que é a gripe, que até está prorrogada no nosso município, até acabarem as doses. Covid, a gente vê ainda Covid, as pessoas acham que tem uma aura de que já está tudo certo, mas não está. A gente ainda tem doenças graves contra a Covid. E da pneumonia, nós temos vacina contra a pneumonia. E aí sim, reforço, tem que procurar um médico, porque a vacina de pneumonia ela é disponibilizada para algumas pessoas, principalmente idosos com doenças graves, tanto cardíacas, pulmonares e renais. Então, esses pacientes precisam de uma receita médica, um laudo médico para ter acesso à vacina de pneumonia. As campanhas são muito importantes de vacinação.
Tá, e muito obrigada, doutora Graziela, por todas as orientações. Eu que agradeço a oportunidade. E como disse a doutora Graziela, a vacina da gripe está disponível nas unidades básicas de saúde da sede e dos distritos aqui de Ouro Preto. Em Mariana, é só procurar a central de imunização que fica no Barro Preto. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.